Pessoal, muito bom tê-los aí do outro lado, que legal, gostoso. Hoje o assunto é sério, é um assunto que infelizmente atinge a muitas pessoas do mundo inteiro. Até por causa dessa vida corrida, dessa vida competitiva, né? Dessa vida que as pessoas cobram demais da gente e muitas vezes a gente não consegue dar esse retorno. Eu estou falando de estresse e ansiedade. E os nossos convidados de hoje são Dr. José Eduardo Silveira dos Santos, ginecologista. Obrigada, doutor José. Obrigado. Sempre um prazer, Giovana, estar aqui. Hoje o papo é sério também, né, Zé? E pega todo mundo, médico. Verdade, infelizmente, né? Cléo Medeiros, a psicóloga do Identidade. Obrigada, querida. Obrigada a você, Giovana. É um prazer estar aqui. Obrigada. E a minha convidada especialíssima é a Cristina Lopes, professora de yoga, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais da vida dela. Obrigada, Cristina, pela tua participação. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Eu estou representando a yoga e compartilhar com os outros convidados. Muito obrigada a tua presença. Vamos a um vídeo explicativo que vai ilustrar o nosso programa e começar o nosso bate-papo. O estresse pode ser causado por qualquer situação ou sensação que o faz sentir frustrado, irritado ou ansioso. O que é estressante para uma pessoa pode não ser para outra. A ansiedade é uma sensação de apreensão, nervosismo ou medo. A origem desse desconforto nem sempre é identificada ou reconhecida, o que pode piorar a angústia que você sente. Os fatores biológicos e genéticos podem se combinar com o estresse e produzir sintomas psicológicos como infecções, doenças cardíacas e depressão. O estresse contínuo pode provocar ansiedade e comportamentos prejudiciais à saúde, como comer em excesso e abusar de álcool e drogas. A forma de aliviar o estresse não é igual para todos. Fazer determinadas mudanças no estilo de vida é o melhor começo. Então, e retomando o nosso papo aqui, né, eu quero falar da Cristina Lopes, que a Cristina é a fundadora do primeiro curso de professores de yoga do Centro-Oeste. Ela também fez o projeto de yoga na Casa Abrigo, tô certa? E Pro Amor, Mulheres Vítimas de Câncer. Isso. Que bacana. Foi maravilhoso a experiência que nós tivemos e os alunos do curso iam estagiar lá. Então foi uma coisa maravilhosa para nós e temos também, graças ao apoio da época, da doutora Lara Sleiman, advogada, que temos a semana de yoga. Então nós conseguimos fazer bastante coisa, mas somamos com muita gente. Bacana, vocês viram, né, gente? Essa voz gostosa, delicada, e nós falando de estresse e ansiedade, cá de quê, né? Cá de quê? Então, hoje eu aprendi uma coisa interessante, que o estresse é uma reação, claro, de uma situação externa. Quando você reage, as pessoas reagem de maneiras diferentes, né? Alguma coisa que acontece. E como a gente vive na defesa, a gente se defende de tudo, então a gente tem uma reação. E muitas pessoas reagem de maneiras diferentes. Então, aí vem aquele... Zé, você que é médico sabe disso. Aquele hormônio é o cortisol, né? Cortisol. É o cortisol que vem com tudo. A adrenalina é onde causa o famoso estresse. Falei certo. Ai, eu tô podendo, sim, né? E esse estresse aí causado por esse dia a dia, essa correria, essa cobrança das pessoas, de nós se empenharmos cada vez melhor as coisas que nós fazemos, a internet, esses meios de comunicação cada vez mais rápidos e leva a gente também a acelerar nosso dia a dia, a sermos mais rápidos, né? Isso tudo gera estresse. Agora, esse estresse leva a ansiedade. E o duro é que essa ansiedade, quando não corrigida através de exercícios de relaxamento, como a yoga, e caminhadas, terapias, outras, ele acaba estourando onde? O que fica mais grave? No seio familiar, Giovana. Porque a pessoa fica aguentando tudo no trabalho que ela não pode estourar no trabalho que ela é despedida. Não pode estourar no trânsito que ela provoca um acidente. Onde é que ela estoura? Com os filhos, com a esposa que está às vezes em casa. Né? Sem encontrar os problemas emocionais e físicos que ou levam uma depressão, às vezes até com suicídio, ou às vezes uma sobrecarga cardíaca que leva a então uma hipertensão, às vezes um infarto agudo do miocárdio, além desse infarto, às vezes o rompimento de uma artéria cerebral que dá o aneurisma e morte instantânea. Então, se você vê a estatística dessas doenças
emocionais e físicas devido ao estresse e ansiedade, elas estão subindo alarmantemente. É verdade. É o mal do século, Zé? É o mal do século, sem contar que nós não temos tempo. Então a gente faz o quê? Comida rápida. Você não tem tempo, você está estressado, você come rápido, aí você engorda. Você engorda, aumenta o colesterol, principalmente o colesterol ruim. Você vai entupindo os seus vasos, porque esse colesterol vai depositando nas artérias que levam o sangue para oxigenar os tecidos e vai causando a obstrução. A hora que você vê, você tem um infarto, você tem um acidente vascular cerebral isquêmico, que nada mais é do que um entupimento da artéria que vai para o cérebro, não passa sangue e dá o estresse. Cléo, eu queria saber, o Zé estava falando de ansiedade e falando de estresse. Qual que é a diferença do estresse e da ansiedade? Existe essa diferença ou uma tem que ser consequência da outra? Olha, geralmente o que a gente percebe? Que a ansiedade, essa ansiedade patológica a gente fala. Por quê? Quando a gente fala em estresse, quando a gente fala em ansiedade, nem tudo é ruim, né? É tudo que sobra, vamos dizer assim. Foi demais. Então, esse o demais, né? Que é o que traz as doenças, vamos pensar na depressão, as síndromes do pânico, os transtornos de ansiedade, né? O comer demais, as doenças de pele. Por quê? Porque precisa sair, a gente fala, né? O organismo, ele dá conta. Então, por si só, ele fala. Então, precisa eliminar tudo isso. Se a gente for pensar em ansiedade, vamos pensar. A ansiedade, acho que dá pra gente colocar bem assim, sabe aquilo que parece que tem que acontecer logo? É mais ou menos essa sensação. É algo que você espera e parece que vai demorar muito, né? Tudo vai demorar muito. Tá mais relacionado ao nosso psicológico do que de fato. Porque se você precisa resolver algo, essa ansiedade, ela vai nos ajudar, né? No sentido assim, de produzir essa noradrenalina, né? E para você poder conseguir dar conta. Agora, você entra no movimento, vamos pensar lá, o estresse. Você entra numa situação, você precisa sair, né? Automaticamente o organismo sai. Agora, é de organismo para organismo. Às vezes, quando não sai, que isso começa a ser prejudicial. Isso, nós vamos falar depois das consequências, o que pode levar a pessoa a ter essa ansiedade exagerada, né? Que causa um estresse. E falar também da meditação, da yoga, das terapias boas, gostosas, que nós temos todas aí, né? Só para usar, verdade? É verdade. Então, hoje temos bastante informação através dos meios de comunicação, a TV, os jornais, a revista. Então, o público hoje tem bastante acesso. Então, basta que ele tenha interesse. Queira, exato. Mas nós e vamos que falar não isso... diga que não tem tempo. Tempo tem. Tá, nós vamos falar isso no segundo intervalo, ok? Combinado? Começo com você, prometo. Vamos a um breve intervalo e já voltamos, gente. Sofisticação, estilo e bom gosto. Na Estilo D, você encontra design, beleza, decoração e uma variedade incrível de produtos. Venha conhecer a Estilo D, design e decoração para encantar você. Rua Ceará, 987. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador. Luzes, cortes, mechas e maquiagem. Especialista em colorimetria de cabelos. Agende seu horário. 8158-8280. Voltando ao nosso Identidade, conversando com a Cristina Lopes, professora de yoga. Vamos entender um pouco da meditação, o bem que faz. Eu posso falar de cadeira, né? Porque eu sou aluna também, eu faço yoga há algum tempo com o Marcos, que é filho da Cristina. E a Cristina é minha mestra-mor, eu brinco, mas é verdade. Então, eu sei bem dos benefícios que a yoga nos dá. E eu gostaria que você falasse um pouco também. Tá certo. Então, o yoga aqui no Ocidente, o público se interessa por causa das posturas, né? Que elas são tanto exóticas e podem ser feitas por todas as pessoas de acordo com o grau de possibilidade dela. O professor não exige, ele sugere. Agora, falando na meditação, tudo vem da respiração. E na respiração, o yoga, nós temos informação através dos pranayamas, né?
Então, a respiração, ela é fundamental para você poder fazer postura, asana e fazer meditação. Então, o aluno começa a meditar primeiro se observando, aprendendo a ter o foco, a ficar presente na sala. E hoje nós temos, como o doutor falou, vários pontos de atenção, de distração e não temos foco. Então, o yoga prima pelo foco. E Cristina, a gente vê, né, quando a gente está nervosa, está com ansiedade, está com estresse e tal, a respiração ela é curta. Exatamente. E ela você respira daqui. E a yoga te ensina a respirar Isso. direito. A coisa mais importante, no meu ponto de vista, é soltar o ar, expirar. Porque aí você vai relaxando o diafragma, então você vai tendo condições, depois desse relaxamento, poder colocar mais ar para dentro da necessidade. São várias técnicas de respiração. E o que a gente aprende também, e que eu acho muito legal, não é só na aula. Exato. Você leva a yoga para a tua vida. Isso. E é uma sugestão importante, Não é? que nós passamos na aula e que o aluno, sabiamente, começa a aplicar no Claro, seu porque dia a o dia. estresse você não vai encontrar dentro da sala de aula, você encontra no teu ambiente de trabalho, na tua casa. E você pode usar essa respiração, esses exercícios, até muito rapidamente, fora da sala de aula. É o que a gente faz. As posturas, elas são consideradas pelos antigos como desafios. Como desafios. Desafios que você vai vencendo e depois eles têm efeito no dia a dia. Cada dia é um desafio, né? Verdade. Cada momento, né? Zé Eduardo, o estresse muito alto, a ansiedade muito exacerbada, ela leva até a queda da imunidade. Leva. E, consequentemente, até prejudica a mulher que quer engravidar. É mito, é lenda ou é verdade isso? Não, é verdade, Giovana. O estresse, a ansiedade é o mal do século e atrapalha. Ele atrapalha a ovulação, porque ele libera muita adrenalina, altera todo o ciclo hormonal da paciente. É comum a paciente estressada atrasar a menstruação, ou às vezes até adianta, na maioria das vezes atrasa, né? Então ela não ovula corretamente, aumenta essas doenças imunológicas, alteram toda a parte até de doenças graves, como a endometriose, que é o tecido de menstruação que é a caminha do bebê dentro do útero, que todo mês a mulher deveria expulsar na menstruação, pela contração do útero, ele reflui pelas trompas e se implanta dentro do útero. E a gente sabe, hoje tem trabalhos bem definidos, que essa endometriose, ela aumenta muito o grau de ansiedade da pessoa, ela dá mais pessoas estressadas, ansiosas e tudo, né? Também, pegando essa mesma linha de raciocínio, quando a pessoa está estressada, ansiosa, ela come mais rápido. Ela não deglute bem os alimentos ou rapidamente, come muito rapidamente, ela não mastiga bem. É verdade. E com isso há um aumento do tecido gorduroso e come errado, come esses fast food, que eles falam que são comidas rápidas, a expressão em inglês. Então isso aí leva a um acúmulo de gordura. E a gente sabe que os hormônios vêm da gordura. Então, quando ocorre o excesso de gordura, além desses problemas todos que nós falamos em relação à saúde, também há o acúmulo muito de estrogênio. Então, ela não ovula e não engravida. Além do que também o estresse e a competitividade que você falou no início do programa, leva a pessoa a tirar o foco do filho. Ou seja, ela fala, não, esse filho, eu tenho muita coisa para resolver, esse filho eu vou deixar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Na hora que ela percebe, ela já está gorda, com endometriose, com miomas, com outros problemas, e passou o time dela de ter filho. Porque a melhor época de ter um filho é até 35, 40 anos estourando. Pode ter um filho até 45, mas depois de 45, não. E eu sempre gosto de reprisar que a fertilidade é mais ou menos constante até 35. Depois de 35 anos vai diminuindo. Caindo, Depois de 40 despenca. Depois de 45 anos, o pessoal que está nos assistindo não consegue ter um filho com os óvulos próprios dela. E como tirar, dando uma pincelada assim, como às vezes o telespectador está nos assistindo e fala assim, bom, é muito bonito o que o Zé Eduardo está falando, o que eles estão discutindo lá, mas como tirar essa ansiedade? Bom, começa pela respiração que a doutora Cristina falou, é muito importante. É verdade. A respiração é importante. Outra coisa, ao digerir qualquer líquido, tomar devagar, dá tempo para você. Isso. Você vai mastigar, pare, dê um tempo para você comer fracionadamente, mastigando 35 vezes antes de engolir, porque a digestão começa
começa na boca, com a pitialina ou amilase salivar, que é uma enzima que ajuda a digestão. Olhar pra gente, né, Zé, um pouco, Exatamente. parar um pouco e falar, escuta, para, Isso. olha um pouquinho pra dentro de você. Exatamente. É tão importante Dieta, isso. então, mastigar bem os alimentos, mas escolher os alimentos também é muito importante, comer fracionadamente. Isso. Cada 2, 3 horas, mastigando bem os alimentos, comer pequenas quantidades e maior número de vezes, e não grandes quantidades e pouco número de vezes, né? Verdade. Então, isso tudo é muito importante. E exercícios. A yoga, que a professora Cristina falou, muito importante, a yoga e outros exercícios, andar, natação, ir pescar, curtir, namorar. Namorar, dar muito beijo na boca e ser feliz, Isso né? mesmo. Cléo, quando a ansiedade assim, em certo ponto, né, com o equilíbrio, ela é igual à paixão, né? Ela te motiva, ela te põe pra frente. Mas e quando surge aquela que já vira doença? Como agir? Só terapia mesmo? Não, foi até como foi dito, Chama né? TAG, né? Não, isso. Dentro, né, vamos pensar, dessa descompensação com o organismo, ele geralmente ele pode chegar, dentro disso tem um transtorno de ansiedades. Então, o TAG já é um transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, o que acontece? Não está relacionado a uma questão específica. Né? Aí a pessoa vai ter dores de cabeça, ela vai ter insônia, ela vai ter questões, comer demais ou comer de menos, queda de cabelo. E ela começa a sentir medos difusos, não específico. Né? Medo que aconteça alguma coisa com o marido que está viajando, ou com o filho na escola, ou começa a ligar para as pessoas. Né? Acho que alguma coisa no trabalho pode dar errado, vai ser mandado embora, não vai conseguir alguma coisa. São sempre os mesmos sintomas? Geralmente está muito relacionado a medo, mas não é um medo específico. Né? É uma angústia, medos, preocupações excessivas. Geralmente, quando a gente fala de ansiedade generalizada, é justamente porque quando a gente vai avaliar uma paciente, você precisa ir mais ou menos assim, você vai passando por um filtro, o que está fazendo sentido esses medos? Vamos pensar as fobias, né? Agorafobia. Vamos falar das fobias no terceiro bloco? Hoje eu não te cortei, Zé. Hoje foi tua vez, Cléo. Vamos a um breve intervalo e voltamos falando de fobias, hein? Fica aí. Sofisticação, estilo e bom gosto. Na Estilo D, você encontra design, beleza, decoração e uma variedade incrível de produtos. Venha conhecer a Estilo D, design e decoração para encantar você. Rua Ceará, 987. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador. Luzes, cortes, mechas e maquiagem. Especialista em colorimetria de cabelos. Agende seu horário. 8158-8280. Voltando ao assunto estresse e ansiedade, a Cléo estava falando sobre vários tipos de fobia. Isso. Aí, como nós estávamos até falando, né? Vamos pensar, os transtornos de ansiedade, as fobias estão dentro, né? Aí tem os medos específicos, são as fobias, vamos pensar. Tem a fobia social, que é medo de comer em público, né? Medo de estar entre pessoas. Aí nós vamos pensarmos um pouquinho mais, lugares fechados, altura, né? Então, elas vão tendo um nome próprio. E quando geralmente eu recebo, aí é onde entra aqui com a professora, né? Por quê? Às vezes é difícil de fechar no início esse diagnóstico. Aí a gente indica, né? Já está na terapia, o que mais você faz? Atividade física, né? Verificar as questões endócrinas, porque o quanto isso vai interferir. O yoga é excelente, eu percebo o retorno, né, do paciente, e quando ele relata, ele chegou lá extremamente ansioso, estava medicado, está fazendo terapia, mas quando a gente consegue inserir essa atividade, o quanto eles passam a diminuir, né, essa tensão. Exato, exatamente. Eles vão buscando o foco. Outra alternativa. Exato. E como dizem os monges tibetanos, quando você vai escovar o dente, esteja presente. Então, você está presente escovando seu dente e não fazendo mil e outras coisas. Verdade. A mesma coisa que
na aula, precisamos que o aluno esteja presente, não de corpo, mas de mente. Então, nós sugerimos ideias que vão ser acrescentadas depois para meditar. Que meditar não é fácil. Não é fácil. Não é o esvaziar a mente. Exato. É focar num ponto. É exatamente isso. É bom que fale sobre, porque a pessoa pensa que meditar é assim, não pensar nada. Exato. Não é Muito isso, difícil não é isso. Não. Os próprios monges tibetanos e outros falam, preste atenção em uma coisa. Faça aquela coisa por inteiro, com todo o seu coração. Isso é fundamental. E é verdade, normalmente, né, Zé, a gente nunca está no momento, a gente nunca está aqui. Ou a gente está no passado, ou a gente já está no futuro. O aqui e agora é difícil, ninguém consegue. Você fica segundos no aqui e agora. É o que ela falou, Giovana, tem que dar um tempo, você também já muito bem colocou, temos que dar um tempo para a gente. Isso. Né? Curtirmos aquele momento como se fosse um momento definitivo e único na nossa vida, porque ele não volta mais. E é importante que a população entenda que se ela não fizer esses exercícios de meditação, yoga, exercícios, dieta, curtir uma alimentação saudável, mastigando bem os alimentos, praticando exercícios, tudo, ela vai gastar em terapias, ela vai gastar em doenças do sistema digestivo, porque leva a úlcera gástrica, leva a alterações intestinais importantes, hérnias de hiato, esofagite de refluxo, Gente, que é um mundo que ele vai gastar uma fortuna com remédios, então é muito mais prático curtir a vida e vamos mudar hábitos. E a alimentação também, eu acho alimentação, super importante. Eu acho que você é aquilo que você come. Exatamente. Isso tudo te favorece ou a um estresse e tal, ou não, a pessoa ser mais tranquila. E aquilo que você fala, Cléo, eu acho bacana. Você ser amiga de você mesma, né? Você conversa muitas vezes com você, mas aquela amiga que passa a mão na tua cabeça, que é você com você mesma. Calma, vamos por aqui, pensa de uma maneira diferente. Isso faz toda a diferença. Sim, porque às vezes todos podem passar, mas se você mesmo é sua pior carrasca, então você não vai conseguir ir muito longe. Outra coisa que eu acho muito importante que ser colocada é que, além de tudo isso que a gente está falando aqui, de você curtir, de você ver, você nos momentos difíceis, porque todos nós passamos. Eu sempre brinco que problema só muda de endereço, todos nós temos. A gente já levanta resolvendo problemas, o que muda é a intensidade que você dá para eles, não é verdade? Então, além de tudo isso, você administrar bem os seus problemas e mais do que tudo, você está perto de Deus, em sintonia com Deus. Por quê? Porque você estando em sintonia, você vai passar esses momentos mais difíceis com mais leveza e vai te ajudar a participar e ajudar a construir um mundo melhor e menos estressado. É isso aí. Maravilhoso. Não é gostoso ouvir isso? Gostoso. E você poder dividir isso com os teus colegas? As dicas maravilhosas que foram passadas para o público e que faço questão que eles aproveitam. É quase que uma determinação universal. Aproveitem a sabedoria de todos e a oportunidade que você e a emissora está proporcionando para o público se informar mais e não adoecer tanto. Exatamente. Gente, eu adorei o programa. Eu, por mim, falaria um pouco mais, mas não dá. A gente tem que encerrar o programa. Eu quero agradecer mais uma vez vocês, Zé Eduardo, sempre enriquecendo o nosso programa. Obrigado, um grande prazer estar aqui. Obrigada, Zé. Cléo, você também, querida, sempre disposta a ajudar. Muito obrigada por tudo. Cristina, você, minha mestra querida, tenho um prazer enorme de ser sua aluna, ser aluna do seu filho também. Muito obrigada por tudo. Namastê. Viu? E nossa escola está à disposição para eventuais encontros. Nós vamos colocar em GC a escola, o endereço da escola. Tá. Ok? Mas muito se precisarem obrigada. da nossa ajuda, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Isso é melhor do que qualquer coisa. Gente, muito obrigada mesmo. Agora eu quero agradecer os nossos parceiros culturais. Eu quero agradecer a Estilo D Móveis e Decoração, a loja que montou o nosso cenário, telefone 3222-2070. Vínculo, um centro de atendimento e serviço em psicologia, 3025-6667. New Físio, clínica de estética, 3211-2590. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador, 8158-8280. Carol Lúcio, Semijoias, Atitude e Sofisticação,
3025-5679. E Caluanã, Boutique que me veste, 3043-3494. Muito obrigada pela tua participação, espero que você tenha aproveitado o assunto de hoje. Um beijo grande, fica com Deus e até a semana que vem.